Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a aula de licitações e contratos e agora vamos falar especificamente das modalidades de licitação. Vem comigo aqui. Bom, as modalidades de licitação estão previstas no artigo 22 da Lei de Licitações. Nós temos aí a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e o leilão. Além disso, nós temos o pregão, previsto na Lei 10.520 de 2002, e nós temos aí uma recente modalidade, né, que é o regime diferenciado de contratação, o RDC, que está previsto na Lei 12.462 de 2011, beleza? Então vamos tratar agora cada uma das modalidades de licitação. Primeira coisa que eu preciso saber é que existem modalidades de licitação que levam em consideração o valor a ser contratado e outras que levam em consideração o objeto da licitação, independentemente do valor. Então vejam bem, quem que leva em consideração o valor? A concorrência, eu tenho que ter um certo cuidado, porque além de levar em consideração o valor, ela leva também em consideração o critério de objeto em algumas situações. Nós temos ainda, em relação ao valor, a tomada de preço e o convite. Já em relação especificamente ao objeto a ser licitado, eu tenho o leilão, o concurso e o pregão. Então vamos lá. Que leva em consideração, então, em razão do valor a ser contratado. Eu tenho que analisar a seguinte situação. Obras e serviços de engenharia ou compras e outros serviços. Primeiramente, obras e serviços de engenharia. Vejam bem, de 0 a 150 mil reais, eu utilizo o convite. De 150 mil reais até 1.500.000 reais, eu uso a tomada de preço. E acima de 1.500.000 reais, eu uso a concorrência. Beleza? Vejam bem, quem pode mais, pode menos. Então, a concorrência pode de 0 até acima de 1.500.000 reais. Beleza? Então, vejam bem, eu não posso, por exemplo, pegar um convite e passar de 150 mil reais. Há um limite aqui. Assim como a tomada de preço encontra um limite. Olha só, compras e outros serviços. De 0 a 80 mil reais, eu uso o convite. De 80 mil até 650 mil reais, a tomada de preço. E acima de 650 mil reais, eu uso a concorrência como modalidade. Certo? Vamos agora falar especificamente da primeira modalidade da licitação que nós temos, que é a concorrência. Então vamos lá. Quem que pode participar da concorrência? Todos podem participar. Ela é a mais ampla das modalidades de licitação, certo? Nós vimos que a concorrência, ela leva em consideração o critério de valor e ainda o critério de objeto. Então vejam bem, obras e serviços de engenharia acima de 1.500.000 reais. Compras e outros serviços acima de 650 mil reais, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a concorrência, certo? Além disso, eu tenho obrigatória a concorrência nos seguintes objetos. Então vejam bem, licitações de grande vulto, né, necessariamente eu tenho que usar a concorrência. Licitação internacional, licitações internacionais, desde que não seja uma dispensa ou inigibilidade prevista, certo? Eu tenho que usar necessariamente uma concorrência nas licitações internacionais. Vejam bem, nos casos de parcelamento do objeto, também é obrigatório a concorrência. Então, vai parcelar o objeto, tem que fazer através da concorrência. Compra e alienação de bens imóveis, também tem que ser por concorrência. Aqui eu tenho uma exceção. Eu também posso utilizar o leilão, alienação de bens imóveis, desde que sejam adquiridos em dação em pagamento ou decisão judicial. Certo? Então, o leilão somente nesses dois casos, dação em pagamento ou decisão judicial. Então, em regra, alienação de bens imóveis é através da concorrência. Cuidado aí, certo? A concessão de direito de real de uso, independente do valor, é através de concorrência. Os contratos de empreitada integral, independentemente do valor. Então, aquele que prevê toda a obra sendo concluída, inclusive aí com a mobiliagem de determinada obra, que é a chamada empreitada integral, tem que ser por concorrência. E a concessão de obras e serviços, independente do valor, também tem que ser por concorrência. Então, as concessões, né, que nós vimos na Lei 8.987, tem que ser através da modalidade de concorrência. Certo? Agora nós precisamos analisar o prazo de intervalo mínimo. O que vem a ser o prazo de intervalo mínimo?
da publicação do edital de licitação até a entrega das propostas, eu tenho que ter um intervalo mínimo, certo? A lei me prevê um intervalo mínimo. Então, vejam bem, o prazo de intervalo mínimo conta-se da data da publicação do resumo do edital até a entrega dos envelopes das propostas. Então, esse é o intervalo mínimo, certo? Ele tem que ser de 45 dias se o critério for de melhor técnica ou técnica mais preço. Ou 30 dias se for critério de preço. Então, vejam bem, da publicação do edital da licitação até a entrega das propostas tem que decorrer até 30 dias. Beleza? Vejam bem, próxima modalidade de licitação que iremos falar é a tomada de preço, certo? Então, a tomada de preço é usada para valores médios, certo? Entre interessados previamente cadastrados. Então, essa é a grande característica. Na tomada de preço, os interessados têm que estar previamente cadastrados no órgão. Ou ainda, que preenche os requisitos para cadastramento até 3 dias anterior à data de recebimento das propostas. Então, necessariamente, ele tem que ter cadastrado ou preencher o requisito de cadastramento até 3 dias antes da abertura das propostas. Lembrando, né, o critério de valor para tomada de preço, obras e serviços de engenharia até R$ 1.500.000 e compras de outros serviços até R$ 650.000. Ok? E o prazo de intervalo mínimo, como é que é aqui? Conta-se, então, do resumo do edital até a entrega dos envelopes das propostas. Eu tenho o intervalo mínimo de 30 dias, se o critério for de melhor técnica ou técnica e preço, ou de 15 dias, no caso de critério por preço. Convite. Essa modalidade é o seguinte, a licitação é adequada para valores menores, ok? Com a convocação de 3 interessados no mínimo. Então, a carta convite, não temos aqui o publicado o edital de licitação. Nós temos o envio de uma carta convite a, no mínimo, 3 pessoas interessadas. E vejam bem as características. Esses 3 interessados, eles podem ser cadastrados ou não no órgão, certo? Podendo também participar da carta convite, certo? Licitantes cadastrados que manifestarem o seu interesse 24 horas antes da apresentação das propostas. Então, veja bem, a administração pode convocar no mínimo 3 interessados e ainda aparecer, né, um cadastrado que manifeste o interesse até 24 horas antes da abertura das propostas, certo? Então, deve haver no mínimo 3 convocados, salvo comprovada restrição de mercado. Deve ser, então, devidamente justificada essa restrição. Lembrando que o convite, né, não tem edital, ele tem a carta convite, que não é publicada em diário oficial, e sim afixada na repartição pública, certo? Lembrando que a carta convite, o envio da carta convite, representa a publicidade do ato administrativo, certo? Nos casos em que couber o convite, a administração pública poderá utilizar a tomada de preço e em qualquer caso há concorrência. Então, quem pode mais, pode menos, né? Então, a concorrência pode ser em qualquer situação, certo? Como o convite leva em consideração o critério de preço, então vejam bem, obras e serviços de engenharia até R$ 150.000 posso usar o convite. Compras e outros serviços até R$ 80.000. E como é que fica o intervalo mínimo? Certo? Conta-se do último ato de publicidade. Exemplo, a entrega da carta convite ou a fixação na repartição competente até a entrega dos envelopes das propostas. No mínimo, 5 dias. Né? Então, tem que ser 5 dias úteis. Aqui muda um pouquinho, certo? Então, o prazo de intervalo mínimo é de, no mínimo, 5 dias úteis, certo? E conta do último ato de publicidade. Próxima modalidade que eu tenho é o concurso. Para que serve o concurso? O concurso é a modalidade de licitação que busca a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com a instituição de prêmios ou a remuneração aos vencedores. Então, quando a administração pública precisa de um trabalho técnico, um trabalho artístico, ela usa o concurso, certo? Que não se confunde com o concurso público, que é para contratação de servidores, né? Então, a modalidade de concurso é uma modalidade de licitação para contratar trabalhos técnicos ou científicos, certo? Imagine aí que a administração pública precisa contratar aí alguém para fazer uma determinada estátua artística. Então, ele vai fazer um concurso.
O prazo de intervalo mínimo, certo? Então, o edital deve ser publicado com 45 dias de antecedência mínima à entrega das propostas. Certo? A próxima modalidade que eu tenho é o leilão, certo? O leilão é a licitação utilizada para a venda de bens móveis inservíveis, de produtos apreendidos ou penhorados, ok? Vejam bem, ainda eu posso utilizar o leilão para bens imóveis, lembrando que a alienação de bens imóveis, eu tenho em regra a concorrência, mas eu posso usar o leilão para bens imóveis oriundos de decisão judicial ou da ação em pagamento, em que seja útil a alienação. Também, cabe a concorrência, beleza? O edital deve ser publicado com, no mínimo, 15 dias de antecedência. E a última modalidade que nós temos é o pregão, certo? O pregão foi regulamentado na Lei 10.520 e serve para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado, independentemente dos valores. Então, vejam bem, independentemente do valor, eu utilizo o pregão para aquisição de bens e serviços comuns. São aqueles que têm padrões de desempenho e qualidade que são objetivamente definidos no mercado, certo? A modalidade de RDC nós trataremos numa aula específica sobre ela, certo? Então, essas são as modalidades de licitação. Na próxima aula, então, continuaremos falando sobre a licitação pública.